Alô Brasil do Agro e dos Negócios, é o nosso encontro, né, semanal aqui na programação do podcast Agronegócios do Brasil Verde e Amarelo, que a gente ostenta com muito orgulho, segunda, quarta e sexta-feira, nesse canal aqui no YouTube, na nossa página também lá no Instagram. Chegamos ao episódio de número 67, né, dessa grande linkagem, né, abrindo essa grande janela, né, para a sociedade brasileira, mostrando os desafios, as potencialidades, né, o protagonismo do agronegócio brasileiro, também trazendo por aqui empresários, comerciantes que, se não estão diretamente ligados ao agro, de uma maneira ou outra também acabam fazendo parte dessa grande corrente, sendo um elo dessa corrente que move a mola mestra da nossa economia, né, o agronegócio, que tem a sua importância incontestável dentro do cenário socioeconômico de Jataí, de Goiás e do Brasil. Deste Brasil aqui, verde e amarelo do Brasil, que produz alimentos, que alimenta o mundo, né, que tem a responsabilidade de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora e que a cada safra que passa mostra ainda mais a sua grandeza. É óbvio que nem só, né, de flores vive o agronegócio, né? São muito mais espinhos do que flores aí com que o produtor, né, convive, mas ele cada vez mais, né, ele se sobressai, ele surpreende e acaba sendo esse grande herói nacional, vamos assim dizer, porque tem essa grande missão de produzir alimentos. Estão conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios, a Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o Braço Forte do Homem do Campo, o Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, também a Altec Produtos Agrícolas, trabalhando por um planeta de abundância, a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense, e a Protec Produtos Agrícolas, que também agora está presente aqui em Jataí, presente no sudoeste goiano. E nós estamos, é claro, como acontece sempre aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, que é um prédio emblemático também, né, para a cidade de Jataí. Nosso tema principal de hoje é os gargalos do setor energético no estado de Goiás. E para a gente falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Vitor Geraldo Galhardo, engenheiro eletricista, tem um conhecimento bastante profundo, amplo de toda essa situação que envolve o setor energético, né, os seus problemas, e a gente fala também sobre as possibilidades de melhora aí no médio, longo prazo, enfim, a gente vai esmiuçar bastante esse tema hoje nesse podcast. Vitor, um prazer tê-lo aqui novamente, muito obrigado por atender o convite mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite de participar mais uma vez nesse podcast importantíssimo aqui do agro, que leva as nossas demandas, né? E estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre essa questão energética, né? Muito aqui bem. Da nossa região. Eu só queria dar uma pinceladinha em 3 temas aí bem rapidamente, até porque o Vitor Galhardo, até então, era presidente do Sindicato Rural de Jataí, hoje é sexta-feira, dia 24, ele vai fazer a transição oficial para a nova diretoria na próxima segunda-feira, né, Vitor? Então, Exato. né, um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos e que se formou uma estrutura, um alicerce muito forte. Esse grupo continua coeso e vai, obviamente, continuar trabalhando em prol do agronegócio do produtor de Jataí, né? Pois é, assim, eu tive a oportunidade, né, por 2 mandatos, né, foram 6 anos, dirigir essa importante entidade do agro, né, que representa a agropecuária aqui do nosso município, né, que, sem dúvida, como você mesmo falou agora há pouco, é a mola propulsora da nossa economia. Uhum. Então, assim, eu tive essa grata satisfação de presidir essa entidade por 2 anos. E chegando agora ao final do mandato, a nova diretoria assume já agora na segunda-feira. Vou continuar trabalhando junto, tá? Ainda vou ficar fazendo parte da diretoria, agora não como presidente, mas como um soldado, né? Para estar aí ombreando junto com essa nova equipe aí o destino do sindicato. Muito bem, com certeza uma equipe bastante coesa, responsável, capaz, que vai dar continuidade a esse trabalho, e nós teremos aí cada vez mais esse amparo tão necessário ao produtor rural, principalmente ao associado do Sindicato Rural de Jataí. Bom, outro tema também, eu tive a grata satisfação de, em primeira mão, em um veículo de comunicação, oficialmente anunciar na quarta-feira, no podcast, a criação, a implementação da Escola de Capacitação Agropecuária, Escola Agrícola aqui de Jataí, que vai começar com um módulo muito interessante, uma turma de 25
né, alunos nessa primeira etapa, um período de formação continuada de 1 ano e 6 meses, né, visando formar profissionais comprometidos com o agro, conhecedores, né, do que é realmente o agronegócio aqui de Jataí, trazendo oportunidades para quem quer vencer, para quem quer ingressar nessa importante atividade econômica nossa, né, Vitor? Pois é, olha, para nós hoje que atuamos no agronegócio, um dos grandes problemas que nós temos hoje é a deficiência de pessoal qualificado. Uhum. E não temos mais, assim, na região também, escolas que coloque no mercado um número suficiente de pessoas capacitadas para poder nos dar suporte. Então, eu acho assim, foi uma louvável a iniciativa do CODES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que são pessoas também ligadas ao Sindicato Rural, que é o presidente do CODES, outros diretores também, que é o Randolfo, também são aqui do Sindicato Rural e que conduziram, assim, junto com outras entidades que fazem parte do CODES, essa brilhante ideia e chegaram, assim, depois de muito estudo, muito trabalho e tal, e convenceram aí o poder público, né, a Câmara de Vereadores, o poder público, de implementar essa escola para nos fornecer essa capacitação que nós precisamos. Então, muito bom, a gente fica muito contente com isso, com essa iniciativa, e tenho certeza que isso aí será um sucesso total. A previsão, inclusive, é que a primeira turma já tem início as aulas no mês de agosto, né? Só reforçando as informações aí, uma grande parceria com o Senai, que vai abrigar os alunos em estrutura física, já está montando o corpo docente, né? Há também o apoio do Poder Público Municipal, conversava na quarta-feira aqui com o Alcione Franco, que é o secretário de Desenvolvimento Rural de Jataí. É óbvio que é uma obrigação, até diria, do município em abraçar essa causa. Então, Serra Fileiras também, e principalmente o CODES, né, com essas pessoas que compõem o Conselho de Desenvolvimento aqui de Jataí, alavancarem esse grande projeto que a gente já falava até na quarta-feira, sendo um pouco mais sonhador, né, vislumbrando, quem sabe, daqui a um tempo, uma escola com uma estrutura com a sua área própria, né, que esteja lá com os seus canteiros, né, propriamente ditos, onde os alunos possam conhecer um pouco mais, né, da produção agrícola. Enfim, vai ser muito transformador, né, para esses jovens esse projeto, vai ajudar substancialmente os produtores que têm essa carência dessa mão de obra. É uma grande conquista para Jataí, né, Vitor? Muito, muito, uma grande, realmente acho que foi assim. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos excelentes resultados com esse projeto. Muito bem. Bom, a gente tem uma outra questão, vai dar uma pincelada aqui na questão safra também. O Vitor até conversava conosco há pouco, é uma situação, né, que ele vive como produtor e que inúmeros outros, né, também empresários do campo estão vivendo. Um ano safra um pouco diferente do que a gente teve, né, no ano passado. Ano passado, a gente voltar ao mês de fevereiro, teve produtores que pararam o plantio do milho, que estava só uma poeira danada na fazenda e não chovia. Hoje a gente tem esse gargalo já instalado, que é de muitas precipitações volumosas, atrapalhando a colheita. Quando dá para retomar a colheita, são poucas horas no dia, aí vem condições, né, que propiciam o plantio, porém plantadeira não anda, trator não anda, enfim, é um ano, a gente não pode reclamar, claro, de chuva nunca, né, Vitor? Né? Porque mesmo com os atrapalhos e tal, ela é bem-vinda. E estamos até privilegiados se a gente comparar com outras situações que o país vive hoje, né? É verdade, né? Então, assim, como faltou muita chuva lá no início, né? Em outubro choveu muito pouco, novembro choveu terrível, muito, né? Pouco, novembro que choveu 40 milímetros na região, 35, é muito pouco pelo histórico, né? E agora, de janeiro para cá, meados de dezembro, janeiro e fevereiro, muita chuva. O ciclo, não sei o que houve, mas o ciclo das cultivares de soja aumentaram em mais de 10 dias. Então, a previsão que se tinha de colheita e plantio da safrinha piorou muito a situação, porque nós estamos chegando agora já no final da janela e eu acho que nós estamos praticamente, olha lá, acho que não tem metade da área de safrinha semeada dentro do período. E era para estar praticamente concluindo até final do mês. Então, uma situação bem diferente do que se via, mas principalmente
por causa do atraso alongamento do ciclo da maturação da soja. Eu não sei o porquê que isso ocorreu esse ano. Isso aí, e aliado a tempo bastante chuvoso, então já dificulta a colheita, dificulta o plantio também. Então, é uma coisa bem adversa, uma coisa que nós vamos ter que... E eu tenho, assim, pelo que está mostrando, parece que por meados de início de abril, aí, até metade de abril, a chuva deve parar também. Então, esse era o meu segundo questionamento dentro desse tema aí. Essa janela ideal, conhecendo o perfil do produtor de Jataí, você imagina que ela vai ser extrapolada ou não com relação ao clima? Alguns consultores falam uma esticadinha lá para maio e tal, talvez possa dar uma melhorada lá na frente, mas aí esse é o grande ponto de interrogação, Vitor. Né? O que está mostrando até então é que a chuva de metade de abril para frente vai ser muito escassa. Então, o que está mostrando é isso. Nós vamos depender de chuvas em maio, porque para plantar, porque o pessoal já está com tudo preparado, está com semente em casa, está com fertilizante, está tudo pronto para plantar. Não tem como se você deixar no barracão, você vai perder aquela semente. Então o pessoal vai acabar plantando. Mas e a questão do custo aí, Vitor, de implantação? Como é que tu vai fazer? Aí é uma decisão difícil, o tal do risco, mas o pessoal vai correr esse risco, não tem jeito. Né? Então está tudo pronto, tudo preparado. Então, esses 10 dias aí que o pessoal vai ter que entrar março adentro, vai ser perigoso. Né? Então, nós vamos ter um plantio, assim, com bastante insegurança esse ano na safrinha. Não sei, tomara que a gente tenha aí algum evento de chuva no meio de maio, que aí, sim... ameniza um pouco, né? Ameniza. Vamos torcer para que isso, então, realmente se concretize, né, lá no mês de maio. Pois bem, retomando aqui a nossa conversa, né, o nosso tema principal, gargalos do setor energético de Goiás. O Vitor, relembrando, ele é engenheiro eletricista, é o proprietário também da Mecol, né, que atua nessa área de eletrificação, é conhecedor aí, né, de todo esse mapa energético do estado de Goiás, e com ele também os seus gargalos. É notória, sabida, é recorrente, inclusive até na própria mídia local. Praticamente todas as semanas, para não dizer todos os dias, nós temos reclamações que se intensificam nesse período chuvoso com relação a problemas de queda de energia na zona rural, 3 dias, 4 dias, uma semana, né, sem energia, de empresários, né, rurais, inclusive urbanos, que estão com o seu negócio montado, que estão tocando aí o seu projeto e que de repente tem uma paralisação porque não tem energia, porque a energia é deficitária. E eu já conversei com o Vitor, já converso com ele há anos sobre essa questão e vem sendo prorrogada essa resolução. Muito já foi anunciado na questão de sanar isso, mas a bem da verdade é que se andou muito pouco nesse sentido, né, Vitor? Nessa busca por essa solução para o Jataí, né? Mas nós temos que, para falar no sistema energético do estado de Goiás, nós temos que retroagir um pouco no tempo. Perfeito. Na verdade, nós tínhamos uma empresa que era do estado, né, uma empresa de economia mista, a antiga CELG, e ela foi uma empresa que por muitos anos ela ficou assim, deixada de lado. O investimento ficou quase 20 anos, não foi investido nada no sistema. Houve um sucateamento da CELG. Sucateamento total. Então, chega um ponto que o sistema, além de um problema da concepção do nosso sistema, aqui de Goiás, ser muito errado. Aqui, para ter uma ideia, as redes rurais, a grande maioria são redes monofásicas. Certo. Ela já sai aqui dentro do perímetro urbano, ela já sai daqui não existe muito poucas linhas troncos trifásicas para depois derivar as monofásicas. Perfeito. Então nós temos aqui situações de redes de mais de 100 km de extensão, num cabo só. Se eu quero nessa área consumir armazém, não tem como. Então, qualquer coisa. Então, o que acontecia assim, aquela fase ali, estava tendo uma região inteira. Isso aí é um problema muito sério. Então, esse problema é histórico. Como ficou quase 20 anos aí, sem investimento nenhum, o sistema ficou derretido. Aí depois, com muita dificuldade, conseguiram privatizar. Ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar a CELG, porque sabia que era um abacaxi.
É porque você imagina o contrário, quando você tem uma fornecedora de energia que tem todos os lares, empreendimentos, todos são consumidores, dá para o investidor imaginar que é uma coisa lucrativa, mas quando olha o raio-x da empresa, né, Vitor? O problema é isso, o problema é o sistema, e Goiás é um estado que cresceu muito. Aham. Goiás é um estado que cresceu na proporção média muito acima da média nacional. E a infraestrutura energética tem que acompanhar o crescimento, senão Sim. não vai. E se você fica com ele estagnado por quase 20 anos, então tu imagina o atraso que tu causou nesse sistema. Aí, quando foram privatizar a CELG, eu me lembro de um episódio que saiu até no jornal, que ela foi avaliada, quando a Petrobras era para assumir ela, Sim. foi avaliada em R$1. R$1. R$1, porque, Meu Deus. na verdade, para não dizer o valor que não valia, que na verdade não valia esse R$1. Aham. E aí foi e tal, com a ginástica aí e tal, conseguiram fazer com o tempo que conseguiram vender. E quem assumiu foi a Enel, uma empresa multinacional, uma empresa estrangeira. Francesa, eu acho, né? Veio com uma filosofia, eu acho que assim, também errada para o nosso sistema. Uma empresa que tinha muito, investiu bastante, tentei que reconhecer, fizeram muito investimento. Mas se enrolaram nas próprias pernas, porque era uma empresa muito burocrática, ela era muito lenta na execução do processo. Sim. Uhum. E acabou que não, embora tenham trabalhado bastante, tenham feito muito investimento, mas não conseguiu entregar para a comunidade, entregar para a população de Goiás o serviço que precisava. Acabou que agora foi negociado e quem assumiu agora no início desse ano foi a Equatorial, Correto. a nova empresa que assume. Nós já tivemos reuniões com o pessoal da gestão, foi dividida as regionais de uma forma um pouco diferente, mas a gente já teve contato com as pessoas, estão se mostrando assim bastante receptivos, bastante, pelo menos eu estou sentindo assim uma facilidade muito maior de interlocução com essa empresa do que era com a Enel. Se bem que esse problema persiste. Tá? Nós temos um problema de uma demanda reprimida gigantesca. Jataí, nós temos aqui uma subestação para ser construída, a SEJK, que é uma subestação de 50 megawatts, muito grande, que vai quase que dobrar a nossa capacidade de distribuição de energia. Mas ela ainda está em processo de... Quase embrionária ainda? Não, ela estava assim, ela era para ser construída numa determinada região da cidade, já estava até terreno, a Enel já tinha comprado o terreno. E aí, na hora de fazer o projeto executivo, uma linha de transmissão de 138 kV que viria de lá da SR Rio Claro para até aqui, para alimentar essa subestação, as torres de 138 kV iam ficar numa região muito perigosa, proximidades do aeroporto. Isso aí, devido àquele acidente que houve lá com a Marília Mendonça, foi imposta muitas restrições, esse projeto teve que ser mudado. E até que eu sei, dias atrás, estavam negociando um outro terreno numa outra região da cidade que pudesse ser possível, que seria possível essa linha de transmissão chegar até aqui. Eu não sei agora, nos últimos dias, como é que andou esse processo, mas estavam bem adiantados de ceder uma área, arrumar uma área ali para construir a subestação. Agora, essa subestação, ela está bloqueando não só Jataí. Todos os arredores, os municípios vizinhos, até Rio Verde, mesmo uma parte de Rio Verde, está dependendo da SEJK, porque ela tem que aliviar parte da SE Gabriúva, de Rio Verde, que é atendida uma região aqui perto aqui de Jataí, indo para o lado da Raizen ali, aquela região ali, ela é atendida pela SE Gabriúva e teria que ser atendida por essa nova, por a substituição daqui da nova SEJK, para ajudar a melhorar o sistema. Então, até que essa subestação não entrar em operação, nós vamos ter problema sério de atendimento do aumento da demanda. E a demanda reprimida é muito grande. Sim, mas aí nós temos uma demanda reprimida, temos esse problema sério, como o Vitor disse, né, de abastecimento de energia, né, para esse setor no todo, e temos um agronegócio e uma industrialização que vem junto com o agro, que é crescente, e aí esbarra nesse grande paredão, que é a falta ou a má qualidade da energia. Isso aí teria que ter uma resolução quase que imediata, né, Vitor? Precisava, mas assim, um sistema elétrico,
você não melhora ele de um dia para o outro. É uma coisa... Aqueles 20 anos de atraso que nós tivemos, aquilo ali, a recuperação disso demanda um tempo muito grande. Olha aí. Nós falamos que a Enel precisaria de 5 anos para colocar. Deu 5 anos e não conseguiu colocar ele na posição que precisava. E continua os problemas ainda temos os mesmos problemas. Época de chuva, né? Essas redes muito extensas, não é feita as podas de árvore nas faixas de servidão. Aí são estruturas de rede velha, cabeamento que rebenta, postes que quebram. Então, essas coisas aí, para você melhorar esse sistema, vai muitos anos de trabalho. Infelizmente, eu não consigo, eu trabalho na engenharia e trabalho dentro disso aqui, o ano que vem eu vou fazer 40 anos. Eu tenho 40 anos de engenharia e 40 anos trabalhando em cima do sistema de energia elétrica. E eu sei que isso aqui não é fácil. Esse problema, para ser sanado, precisa primeiro muito investimento. Outro, precisa muita gente. Hoje, as empresas não conseguem montar equipes, que não tem profissionais disponíveis, né, para poder montar mais equipes de trabalho. É outro problema seríssimo que nós temos, né? Isso em todos os setores do Brasil. Todos os setores. Esse apagão de mão de obra especializada. Então, são vários fatores que contribuem para o não sucesso de atendimento das demandas. Certo. Mas, indiscutivelmente, precisa muito investimento, precisa ter muito trabalho, mas trabalhar com muito afinco mesmo e com bastante efetividade para ter resultado. Pegando como exemplo, o que aconteceu, o que acontece no caso de Rio Verde lá, que tem um sistema, ele é mais privilegiado que o que atende Jataí, ou é o mesmo, e lá as ações são um pouco mais dinâmicas, porque nós tivemos um crescimento do Parque Industrial de Rio Verde muito grande, né? O que se acontecesse em Jataí, eu imagino que não poderia, em virtude dessa deficiência. A linha que atende Rio Verde lá é diferente da nossa, a energia lá é melhor, o investimento lá ele é mais alto. O que é que acontece, Vitor? Mas o problema, o problema urbano, até que não é tanto. Hoje nas faltas urbanas acontece, mas não são tantos como ocorria. Certo. O nosso problema hoje está na área rural. Esse é o grande problema. E é uma característica da nossa carga. O pessoal da Enel, quando chegou aqui em Goiás, eles demoraram para entender. Lá na Europa, de onde eles vieram, a concentração das cargas é no período urbano. Sim. Lá, assim, a grande demanda é na cidade. É na cidade. Aqui, é incrível que pareça, mas aqui em Goiás, os grandes projetos ocorrem no interior. Sim. Aqui em Jataí tem projeto de irrigação aqui com demanda de 4 mega. Um projeto de um agricultor. E que está travado, né? Não, conseguiu energizar ela no ano passado, conseguiu. Com muita dificuldade. Mas tem outros projetos de irrigação, são vários. E em Rio Verde também, que são clientes nossos aí, que aqui na região limítrofe de Jataí com Rio Verde, e que estão com esse problema. Eles não têm como atender a demanda, porque então não é só Jataí que está com esse problema da qualidade de energia ruim no interior. Todo o estado está desse jeito. Eu até veiculei uma matéria ontem pela manhã, lá na Sucesso, um comentário do Miguel Daúde, né, lá do Canal Rural, que falava sobre essa distribuição precária de energia elétrica e o descaso com o setor. Até estou com a manchete do Canal Rural aqui aberta, ele fala justamente sobre isso, né, ele se refere mais à questão do estado do Mato Grosso, mas dizendo que é uma realidade de todo o centro-oeste brasileiro, e aí ele deixa bem evidenciado, né, que a infraestrutura montada não atende a demanda do agronegócio brasileiro. Né? Não tem como, né, Vitor? É justamente o que eu te falo. O problema é que os projetos na área rural do Brasil são muito grandes. Sim. Tá? Então, existe uma região que eu conheço bem, assim, eu tenho estudo feito aí com o pessoal, clientes da gente também, na região do Vale do Araguaia. Se você vai ver a demanda reprimida naquela região, porque o pessoal ali precisa irrigar, ali precisa fazer irrigação, senão tu não faz 2 safras.
Ali, a demanda é uma coisa estrondosa. As concessionárias não têm capacidade hoje de fazer o investimento que precisa para dentro daquela região, porque é muita demanda de energia que precisa lá. Então, a infraestrutura energética que tem que montar para atender a região é muito grande. Nós aqui também. Quando fala assim, Jataí vem de Rio Verde, geralmente porque hoje, até hoje, Jataí é uma cidade do porto que é Jataí. Pendurado aqui nós temos Perolândia e Serranópolis, que são vinculados ao sistema aqui de Jataí. E nós temos alimentado até hoje em 69 kV, a nossa fonte de energia que supre. O mínimo seria quanto para estabilizar? Então, vai ser assim, vai entrar agora uma linha em 138. Certo. Né? Mas eu conheço, vamos dizer, a gente que vem lá do sul do Brasil, cidade do Pó de Jataí, uma região igual a nossa, é alimentada em 230 kV. Olha isso. Então, são quase assim, o dobro, né, Vitor? Então, são coisas que nós estamos muito atrasados nesse ponto. Mas 138 kV vai nos atender bem. Sim. Vai nos atender bem. E vai ter uma certa perda no setor primário até chegar a energia até aqui, mas dá para atender bem. Mas o problema aí nós vamos ficar na questão da distribuição. Aí nós precisamos de subestações para rebaixar de 138 para 69, para 34,5, para 13,8, para poder atender a distribuição nossa aqui. Aí que entra essa questão dessas mini hidrelétricas e tal? Não, são subestações. O caso da SEJK que vai entrar já. Tá. Aí essa subestação vai disponibilizar a energia na distribuição. Certo. Ela tem que vir numa tensão mais alta, porque é um bloco de energia muito grande. Você tem que transmitir ela numa tensão alta para ter menos perda. Aí tu monta uma subestação, uma capacidade nossa de 50 MB, esses 50 MB vão poder ser disponibilizados para distribuição. Perfeito. Aí tem que ir para as linhas tronco. Vão ter que construir linhas troncos aqui também, porque são... Existem umas 3 troncos aí em construção, já fazem mais de ano, que ainda não começou, mas andando assim a passos de lesma, né, muito devagar. Então, mas tem que ser concluído para poder levar essa energia, para poder distribuir essa energia para a região do interior também. Né? E dar suporte também ao crescimento urbano. Né? Vitor, saiu até na imprensa dias atrás, acho que cerca de um mês atrás, um pouco mais, notícia dando conta de que estaria havendo, quem sabe, uma eventual sabotagem do sistema energético com a derrubada de algumas dessas torres de linhas tronco e tal. Isso realmente se concretizou? É um fato verídico ou não, Vitor? Não, falava-se muito naquela época, logo pós-eleição. Pós-eleição, que haveria esse... investigaram, né, davam indícios de que haveria essa ação. Mas, na verdade, não houve. Não houve, né? Muito bom, então. Né? Agora, seria uma ação de terrorismo, né? Com certeza. Você ficar aí implodindo aí torres de linha de transmissão, e aí você deixaria sem abastecimento de energia e tu não recupera isso de um dia para o outro, né? Mas isso não... mas houve realmente essa conversa teve, né? Isso fluiu na imprensa até a nível nacional, mas a gente acabou não acontecendo. Certo. Bom, é o episódio número 67 do podcast Agronegócios. Estamos conversando hoje, nessa sexta-feira, dia 24, com o Vitor Geraldo Galhardo, ainda integrando a diretoria do Sindicato Rural de Jataí, também engenheiro eletricista, proprietário da Mecol, aqui no sudoeste goiano. A força muito especial da nossa programação para a Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, Altec, trabalhando juntos por um planeta de abundância, Casa Carlone, Fênix, gerenciamento de compras agrícolas, Cicobi Coprem e também a Protec, produtos agrícolas, agora presente aqui em Jataí, na nossa região. Dentro dos temas que a gente já abordou, o principal de hoje é essa questão da energia, e eu joguei aqui, Vitor, enquanto a gente falava na internet, joguei aqui energia em Goiás e tal, apareceu uma das manchetes, de outubro do ano passado. FIEG debate desafio da reindustrialização diante do gargalo da energia elétrica, é outra questão também. A reindustrialização ou a agroindustrialização, que também chega e tem esse grande gargalo, que é a falta ou a deficiente energia no estado de Goiás. Nós vamos criar aqui um centro, né, de transformação de produtos primários produzidos no campo, de soja, milho e tal. Aí vem indústria de biodiesel, de álcool, de milho e tudo mais, e aí nós não temos energia. Peço a resposta ao crescimento.
um dos itens que mais você consegue pontuar se um país cresce ou não cresce é o crescimento ou não da sua demanda de energia. Certo. Certo? Então você veja bem, Goiás hoje ele vive de uma certa forma, ele está sendo está havendo uma retração de investimentos em Goiás por causa disso. Então, a questão hoje energética em Goiás está sendo um fator limitante ao crescimento. Certo. Essa indisponibilidade de energia, no tanto que o sistema está demandando, isso está causando um retrocesso no Estado. A nossa produção, vamos dizer a nossa produção agrícola, a produção primária, os projetos que nós temos aqui na nossa região hoje, principalmente de irrigação, porque a irrigação ela está se tornando hoje, imagina pelos preços das nossas terras aqui, está quase impossível você comprar terra na região. Você tem que fazer o quê hoje? Você tem que verticalizar em cima da mesma propriedade. Então, tu tem que fazer daquela mesma propriedade você produzir mais. Como é que tu produz mais? Tu tem que ter segurança de produção. Então, tu não pode ter mais risco de ter um veranico, porque isso derruba a produção. E se você tiver um sistema de irrigação de salvamento, hoje não é nem a irrigação, a nossa região de salvamento, precisa, é uma irrigação de salvamento para salvar 2 safras. Você não teria mais veranico nem na safra de verão e nem na safrinha, na safra de inverno. Isso aí te entregaria para o investidor uma segurança de produção aos mais altos níveis, certo? Então, essa produção hoje nós não temos ela porque os projetos não podem ser implementados por falta de energia elétrica, que é o insumo básico para você. Dá para sonhar em um aporte governamental para tentar suprir essa deficiência, Vitor? Ou é ilusão isso? A empresa hoje ela é privada, privada. Então, quem tem que fazer investimento hoje é a empresa privada que assumiu. Equatorial. Então, eu não sei qual é o ponto, até quanto que é, porque ela está assim chegando. Sim. Eles estão ainda tomando o pé da situação. Eu não tenho ideia de qual é que é o aporte que eles poderão fazer em cima desse sistema. Nessa reunião que aconteceu com o Sindicato Rural, que teve o gerente regional aí, né, que participou com vocês e tal, o que ele veio mostrar? A maneira que eles estão se posicionando, eles já têm uma leitura da realidade nossa aqui. O que foi discutido nessa reunião? Eles vieram mostrar assim, como é que eles estão chegando. Certo. Então eles vieram mostrar, então isso foi nisso que o que eu senti de positivo é que pelo menos eles vêm com uma abertura maior. Na Enel tu não conseguia nem conversar com as pessoas, praticamente. Tu não achava com quem conversar. Olha bem, na época da CELG, nós fazíamos projeto entre você contratar uma obra, executar e energizar, no máximo você levava 90 dias. 60 dias era assim, um prazo bom. O cara chegava a contratar com uma obra comigo e dizia, em 60 dias eu vou te entregar essa obra energizada. Na Enel, nós chegamos a passar de 1 ano e meio. Que é isso? Para energizar um absurdo, né? Poder tanto travado, tanto burocrático que é o nome. Esse pessoal da nova empresa, eles vieram nos mostrando uma situação diferente. Pelo menos na primeira conversa estão nos mostrando. Estão mostrando também uma flexibilização das normas técnicas, que a Enel colocou umas normas aqui que eram impraticáveis no Brasil inteiro, não existe nada nem parecido. Queriam aplicar uma coisa aqui que era surreal. Eles já vêm com uma proposta já de revisão dessas normas todas. Então, eu vejo que essas pessoas, essa empresa nova, ela vem, pelo menos ela vem com um espírito diferente. Eu só espero que eles tenham capacidade técnica, mas principalmente financeira, estrutural. Pessoal, né? Mas assim, pessoas eu acho que tem. Pessoal, eles têm. Talvez não tenha o número de pessoas que aquilo que eu falei, na execução das obras. Que precisa. Agora, o principal de tudo socorro, é o aporte financeiro para poder fazer frente a essa demanda reprimida, que é muito dinheiro. Você recuperar, além de você fazer as obras de infraestrutura necessárias para poder atender o aumento da demanda, existe um investimento que tem que ser feito para recuperar um sistema que está deteriorado.
É muita coisa, hein? Então, isso é um aporte muito grande. Então, Mas se vislumbra, então, Vitor, como nenhuma empresa vai adquirir uma concessão, né, vislumbrando tomar prejuízo. Certo? Eles fizeram um estudo, obviamente, e enxergaram essa viabilidade que talvez possa se tornar, né, rentável para a Equatorial assumir esse sistema aqui de Goiás. Então, essa é uma esperança também que se tem, né? Se o negócio, olha bem, se o negócio da empresa é vender energia elétrica, eles vão ter produto. Clientes se têm a eles vontade, né? tiverem produto para fornecer, cliente não vai faltar. Cliente não vai Porque faltar. a demanda é reprimida. Então, isso é um fator muito positivo para a empresa. Sim, Mas elas têm que ter consciência que o investimento que eles têm que fazer é muito grande. é gigantesco. Se eles pensarem que vão tocar esse negócio Com o do que jeito tem que hoje está, aí, né? Nem eles pensar. não é fácil, porque o custo operacional hoje é muito grande, porque essas manutenções aí, principalmente na área rural, o que uma conta de energia rural paga no mês, né, ela é muito, é nada em relação à despesa que a empresa tem para poder manter essas redes ligadas, porque é tanto defeito que dá. Então aí é que está o problema. Então eu vejo assim, é uma situação muito difícil de equalizar isso, né? E essa empresa vai ter que ter muita eficiência, montar um esquema muito bom, descentralizar, eu acho que descentralizar, porque aquele sistema que montaram aí, call center em Goiânia, para atender o estado inteiro, Não funciona. é inoperante, não consegue, o estado é muito grande, os problemas são muito grandes. Então, existem muitas coisas que eles vão ter que rever. Mas eu senti, eu particularmente, eu senti na primeira conversa vontade de mudança e queira Deus que realmente o caminho que eles nos mostraram realmente é o caminho certo. Isso é um fator bastante positivo. Então, isso que eu falo. Então, eu vi com uma maneira muito positiva. Agora, não sei da questão se eles terão mesmo capacidade para gerir esse processo. Muito bem. Vamos ir um pouquinho lá na frente. Hoje nós temos essa dependência, né, quase que total, ou muito grande, da energia, né, hidrelétrica e tal. O que você vê como engenheiro eletricista, Vitor, né, conhecedor do tema, como você disse, há 40 anos na área já, energia térmica, nuclear, eólica, solar, né, são coisas que nós poderemos ver implantadas também, já ajudando a suprir essa demanda aí no médio prazo, talvez, tal? A energia alternativa no Brasil está crescendo muito. O Brasil hoje é uma das que tem as fontes energéticas mais diversificadas. As menos poluentes do mundo estão aqui. Nós temos um potencial de energia fotovoltaica gigantesco aqui no Brasil. Gigantesco. Agora, para você implantar um sistema fotovoltaico, você também precisa de infraestrutura. Claro. Porque tu tem que receber esse aporte de energia. Né? Eu não adianta eu querer montar uma usina de 5 mega lá perto da fazenda lá. Eu tenho área lá para fazer, mas lá eu não tenho como conectar no sistema. Vai mandar para onde aí? O sistema que está lá, ele não comporta que entre porque, na verdade, é uma geração, mas ela é vista como carga também. Sim. Porque ela tem que ser, a gente tem que suportar aquela potência que está sendo injetada nela. Então, ela é uma geração, mas no ponto de vista, se você olhar para o sistema, ela é vista como uma carga também. Então, o sistema tem que suportar aquilo. Então, o que eu vejo nós temos assim, vem crescendo muito, fotovoltaica na nossa região mesmo vem crescendo bastante, e no Brasil inteiro, né? Lá em outras regiões, a eólica, no Nordeste, no Sul do Brasil, crescendo vertiginosamente também. A nossa matriz energética vem mudando. A energia nuclear, ela tem uma característica, o pessoal às vezes pinta ela como um monstro, mas a nuclear é um sistema de energia seguinte, que ela pode ser instalada junto ao ponto do centro de carga. Ela pode ser instalada muito próximo a um grande centro. Ao passo que uma grande hidrelétrica hoje, tu vai ter que ir, veja bem, as grandes hidrelétricas que hoje são lá na bacia amazônica, lá no Xingu, lá no Acre, lá aquela usina que montaram lá. Aí tu imagina a distância, essa linha que passa aqui na região, 2 linhas de corrente contínua, 750 kV, que leva energia de lá do norte até Araraquara, para poder entrar no sistema.
Imagina o custo É muita disso. coisa, hein? Uma térmica, podia ser uma nuclear, ela podia ser instalada lá no centro da carga. Então, é uma energia que, eu digo assim para você, estão sendo retomados na Europa Sim. também. Uhum. Né? Pelo contrário do que muita gente pensa, a principal vantagem da energia nuclear é que ela é de baixa emissão de poluentes, né? Ela tem o risco, é claro, tem o lixo tóxico dela lá, tóxico não, é radioativo, né? E tem o potencial de, quem sabe, causar acidentes e tal, mas que são minimizados, obviamente, observando normas básicas de segurança. E é uma energia limpa, né? Acidentes ocorrem, né? É. Tem em Chernobyl, temos alguns acidentes que Three Mile Island, foram os 2 grandes acidentes nucleares que ocorreram, né? Fukushima ali também, né? Naquela questão da tsunami. Então, foram 3 eventos aí que afetou isso aí. Realmente, a hora que ocorre um problema, aí é grave. É grave. Né? Mas assim, nós temos, eu acho que nós não precisamos ir para nuclear. Nós temos aqui no Brasil condições... Não, tem perfeitas, né? Para eólica, para fotovoltaica, né? Exatamente. E as PCHs também. Acho que as CGHs e PCHs... Nós temos quantas hoje em Jataí? Já temos aí, acho que umas 3, 4. Tem uma ali agora na divisa, que é Perolândia, que vai entrar em operação. Tem umas 3 aqui já, mas no Rio Claro, por exemplo, mas já são usinas maiores, né? Mas só no Rio Claro aqui, acho que foram, entre Rio Claro e Rio Verdinho, foram 5 usinas que nos últimos 10 anos foram... E teria capacidade, assim, hipoteticamente, para quantas aqui na região, Vitor? Nós temos aqui, só no Rio Claro, eu participei de uma audiência pública aqui, alguns anos atrás, tinha 4 em discussão, que não foi concedido a licença... Caso do impacto ambiental. Então, são coisas que só ocorrem no Brasil. Mas você, conhecedor do tema, traria algum prejuízo para o Rio Claro, por exemplo? Aí, são usinas, eu digo que são coisas assim que o pessoal, é difícil o pessoal entender, porque são usinas a fio d'água. São usinas que praticamente não tem reservatório. O reservatório é muito pequeno. O impacto ambiental disso é muito pouco. Muito pouco. Não é... O pessoal hoje vem e pinta uma coisa assim que, infelizmente, em país nenhum do mundo se deixaria um potencial energético desses encostado no centro de consumo desperdiçado. Isso eu falo para você que com certeza. Eu já andei em muitos países do mundo aí. Lugar nenhum do mundo se desperdiçaria um potencial energético igual a esse que nós temos no Rio Claro. Essas questões ambientais às vezes se tornam um grande entrave, porque até por falta de conhecimento, né, por achismo e tal, acabam os chamados especialistas, né, trazendo opiniões e que são acatadas aí pela sociedade, às vezes e tal, né, e ganham mais dimensão ainda na mídia e às vezes acabam impedindo que a gente tenha uma solução que poderia ser quase que imediata, né, sem grandes impactos ou impacto zero praticamente, e às vezes são deixados de lado justamente por causa da questão ambiental. E no Brasil isso tornou um modismo, né? Um modismo isso. Assim, eu acho que tem muita influência estrangeira. Ah, com certeza também, né? E eu digo assim, o problema vamos voltar assim para o agro brasileiro. O problema do agro brasileiro não é ambiental. Se implanta de fora para dentro uma cultura, uma coisa, porque ninguém consegue competir com o Brasil. Não. A situação uma agricultura tropical como nós temos aqui, ninguém no mundo tem. E isso causa um problema sério para o mundo inteiro, porque a agricultura no mundo inteiro é altamente subsidiada. E a nossa não é. E assim mesmo a gente consegue competir. Não, imagina se tivesse um subsídio, né? Então, tu imagina se deixarem o Brasil realmente desenvolver todo o potencial que ele tem. Então, o problema é meramente comercial. Aí vem, implantam, colocam ONGs aqui dentro e vai criando na cabeça, infelizmente, eu acho que essa doutrina vai sendo propagada de uma forma e vão colocando na cabeça dos nossos jovens, das nossas pessoas, pintando um monstro que, na verdade, é um monstro que não existe. Justamente. A gente fala isso aí
recorrentemente, porque é uma visão que deve ser mudada. E a escola também tem um papel fundamental nesse sentido, né? A gente sempre defendeu que lá no currículo das crianças que estão iniciando a vida escolar, a gente tinha que ter alguma matéria, algo que falar sobre o negócio, palestras, enfim, para que se desmistifique tudo isso que é colocado pela grande mídia e por esses outros interesses aí internacionais, né, que tentam travar o Brasil, que é o protagonista nessa questão de poder alimentar o mundo e produzir alimentos, né, cada vez com mais excelência. Bom, Vitor, vamos dar uma pinceladinha em outra situação, já falou da questão do agro aqui, vamos pegar um outro problema que se instalou também, e até a gente falava na quarta-feira, estava o Adriano Freitas aqui também, que é pecuarista e tal, ele o Alcione, ele dizia, olha, mas parece que a cada 2 anos agora, né, acha um caso aí de vaca louca para dar uma mexida no mercado e tal, é um caso atípico, foi confirmado na quarta-feira à noite pelo governo do estado do Pará, ratificado pelo Ministério da Agricultura, que já disse que está tomando todas as medidas e tal, mas enfim, o Brasil suspende exportação de carne bovina à China, arroba, né, já cai na bolsa aí 5, 10%, o pecuarista que já fica meio que apavorado, que situação danada de novo, né? Muito complicado. A pecuária já vinha, assim, a gente tem uma visão muito boa no sindicato, um termômetro de como é que a pecuária ocorre é o leilão de gado que a gente tem. Então nós tivemos aí, final de 2020 e 2021, a pecuária deu aquela subida, ela vinha muito ruim, aí ela deu aquela decolada. Foi incrível, assim, como é que ocorriam os negócios. Já 2022, aí, da metade de 2022 para frente, de junho para frente, já com esse período pré-eleitoral, começando muita insegurança e coisa, a gente já começou a ver a coisa declinar, e chegou a um ponto que a pecuária voltou bem, quase que para o fundo do poço, e depois começou agora, a questão do início do ano para cá, começou a dar uma alavancada. Agora vem esse problema, esse episódio da vaca louca. O Brasil é um país continental. Então, você vê bem, um caso desse que ocorre lá no Pará. Isolado. Lá no norte do Brasil, perto da selva amazônica já. E aí, trava toda a exportação de carne do Brasil inteiro. Sim. Quer dizer, entre o sul do Brasil e o norte, são milhares de quilômetros, dá 3, 4, 3 mil, quase 4 mil quilômetros, 3 mil quilômetros de distância, não sei exatamente. Então, tu imagina assim, essa situação, ela teria que ser isolada, de uma certa forma, isolada naquela região. Perfeitamente. Né? Agora você pega aí, de repente você trava tudo. Isso vai ser um retrocesso. Eu não sei se essas coisas acontecem meio por ironia. Interesses comerciais, escusa e então, tal. Não sei, né? Porque na verdade a pecuária brasileira é outra coisa que assombra o mundo, né? Ninguém consegue produzir boi com qualidade igual o Brasil consegue. Produzir carne boa, de qualidade, a pasto, né? Na sua grande maioria. Sim. E compete no mundo inteiro. Hoje o maior fornecedor de carne do mundo é o Brasil. E de repente, numa situação dessa aqui, vai colocar um sistema todo a perder aí. Tomara que se resolva logo, mas situações que até retomar não é fácil. Quando do último embargo, acho que foram 3 meses, né, que ficou sem a possibilidade de vender carne brasileira para o exterior, né? O mercado interno não vai sumir tudo isso, né? Até porque a gente tem outro problema também, que é um consumidor que está com o pé no freio também, né? Então, situação bastante complicada. E uma outra questão também, Vitor, que também preocupa o agro, né? O Brasil literalmente rodeado hoje pela gripe aviária, né? Também acende outra luz amarela aí. Situação danada, hein? Se acontecer uma coisa assim, imagina, porque hoje o frango é produzido no Brasil aí, desde o sul até o centro-oeste mesmo, tem muitos projetos, né? Goiás, Mato Grosso. E é um problema. Quanto mais o país avança, mais suscetível ele está a esse tipo de coisa, né? Sim. Então, precisa ter uma vigilância sanitária, tem que ser muito grande para evitar que uma situação dessa possa ocorrer, né? Perfeito. O prejuízo é imensurável. Imensurável.
Agora, um outro fator positivo também que aconteceu na semana, né, semana passada, início da semana, a participação brasileira naquela feira de alimentos lá em Dubai, né? Foram inúmeros os setores que marcaram presença lá, mostrando os produtos brasileiros, que mesmo com tudo isso que a gente falou aqui, com vaca louca, com gripe aviária e tudo mais, com problemas pontuais, vem cada vez mais ganhando notoriedade mundialmente, né, Vitor? E aí se coloca nessa questão que a gente fala, sempre de ser um protagonista nessa questão de produzir alimentos e ajudar a alimentar o mundo, né? O Brasil hoje é que está alimentando o mundo. Você imagina se a agricultura brasileira sofreu um impacto aí de parar uma produção. O mundo inteiro vai passar uma dificuldade tremenda. Hoje nós estamos exportando para quase 200 países, né? Então é uma loucura, né? É produto primário nosso. Agora nós temos que começar a industrializar mais. Acho que nós precisamos industrializar mais, precisamos vender mais produto acabado e vender menos commodities, né? Tem que pensar muito nisso. Verdade, muito bem. Vitor, para a gente fechar, voltando à questão do nosso tema principal, que é a crise, vamos assim dizer, né, o gargalo energético, o que o produtor, né, o empresário do campo pode esperar nesses próximos meses, aí, vamos dizer, aí, nesta safra ainda? Pode ser alguma coisa que aconteça por meio da Equatorial para diminuir um pouquinho esses problemas, né, que são corriqueiros, vamos assim chamar, da falta de energia, queda de energia, um atendimento um pouco mais célere e tal, porque esses grandes investimentos vão demandar mais tempo. Mas esses problemas pontuais que afetam o pequeno, às vezes, principalmente... Tá. Nós fizemos um compromisso no dia da reunião que tivemos aqui, nós vamos fazer um projeto piloto aqui em Jataí. Opa! Sindicato Rural com Equatorial. Nós vamos fazer assim, o grande problema hoje, e que causa também na época da seca, é a questão dos incêndios também. Incêndios, Há muito cabo que arrebenta e coisa. O que acontece? Muitas redes de energia que passam dentro de APPs e não são feitas as podas no período adequado. Tanto no período chuvoso como no período seco, isso aqui vai causar problema. Vai causar incêndios, queimada na época da seca e vai causar queda de energia no período chuvoso, porque galho que bate em árvores, galho que bate nos cabos de rede e tal, e que acaba derrubando o sistema. Então, vamos fazer um projeto piloto. Nós já estamos escolhendo uma região aqui de Jataí para fazer esse projeto, em parceria. Os agricultores, os filiados do Sindicato Rural e os agricultores em geral, daquela determinada região, vão trabalhar em parceria, fazendo as limpezas de faixa. Muito bom. Então, vai ser um projeto piloto. Nós até fizemos essa proposta, eles aceitaram e vamos ver agora, possivelmente agora, não nessa semana aqui, na outra semana vamos reunir novamente para poder startar esse projeto. Já definir a região onde vai ser feito? Então, a ideia inicial é fazer na região do Bom Jardim. Bom Jardim, perfeito. Até ali porque o pessoal ali já está mais organizado. Já. Aquela turma ali já tem organizado, já fazem parceria público-privada para fazer estrada, para fazer... Então, ali é uma região que, assim... É modelo, né? Está diferenciada dentro do nosso município. Então, nós vamos usar ali, já falamos com algumas pessoas dali, alguns associados sindicatos que vão ajudar a capitanear esse projeto. E nós vamos mostrar que, com vontade e com determinação, você faz muita coisa e aí que está. Mas aí que a empresa ela tem que ter essa visão. Ela tem que ir lá desligar o sistema lá um dia para poder fazer esse negócio, mas fazer para resolver. Aceitar essa parceria. Não adianta o cara pensar em fazer, a coisa tem que ser preventiva, ela não pode ser curativa. E lá você vai ficar a vida inteira apagando incêndio. Tem que fazer a prevenção para você não ter o problema na hora que realmente ocorrem os fenômenos. E é isso que nós vamos procurar mostrar para esse pessoal. E eles aceitaram a ideia e eu acho que vai dar certo. Muito bem. E a questão de tarifação, bandeiras e tal, qual que é a perspectiva para o ano aí, Vitor? Ainda não mostraram, né? O que acontece? Hoje, os reservatórios brasileiros estão bufando. Pelo menos aqui do leste, sudeste para cima, os vertedouros das usinas estão todos abertos. Quer dizer, está sobrando água. Então, eu não sei, lá no sul, capaz que lá tem mais estresse hídrico, mas são poucas as usinas, não são tantas as usinas ali, que vai pegar de Santa Catarina para baixo.
São poucas usinas, então eu acho que sim, o sistema, e como o sistema energético nacional, ele é todo interligado hoje, a energia flui para todos os cantos do Brasil. Então eu tenho a impressão que a persistir essa situação atual, eu acho que nós não teremos essa questão de bandeira. Bom, isso eu vou dizer para você que é uma visão que eu tenho também, não... Mas vendo a situação, nós não estamos com os reservatórios nos níveis tão baixos que estavam nos anos atrás. Estamos reservatórios abarrotados. Perfeito. Vitor Geraldo Galhardo, empresário aqui do Jataí, ele é engenheiro eletricista. A gente agradece muito sua participação, as informações e vamos reforçar também o convite aqui, segunda-feira, dia 27, após a nova diretoria. Que horas está marcado lá, Vitor? 19 horas. 19 horas. Aqui no auditório do sindicato, aqui no prédio do CCAJ, aqui no CCAJ, nosso né? auditório, fica aqui no subsolo, no térreo aqui desse prédio, né? Então nós estaremos aqui dando posse à nova diretoria. O Evandro Vilela Barros e toda a equipe. Né? Que maravilha. E convidar também a todos os nossos associados que se façam presentes, né? As minhas duas diretorias, a anterior e a atual também, né? Porque a gente tem que... Gostaria muito que todos estivessem presentes para poder, com muita honra, com muito orgulho, entregar, passar para frente. Entregar e comemorar, né? É um trabalho bem feito, né, Vitor, também, né? Bom, avaliação não cabe a mim fazer, mas assim, eu acho que a gente procurou fazer tudo aquilo que estava dentro do nosso alcance, entendendo as nossas limitações, né? Porque a gente também tem que cuidar dos negócios da gente, não pode abandonar, mas dentro daquilo que a gente se propôs, com o apoio que eu tive das minhas diretorias, tudo aquilo que a gente, assim, as demandas que apareceram, a gente procurou se empenhar o máximo para resolver. Se não agradamos a todos, infelizmente, eu até peço minhas desculpas, mas a gente procurou, de uma certa forma, atender o setor naquilo que precisava. A gente tem certeza disso. Esse é o Vitor Geraldo Galhardo, engenheiro eletricista, integrante ainda da diretoria do Sindicato Rural, né, de Jataí. Muito obrigado uma vez mais pela sua participação e sempre que a gente tem algum assunto que seja aí dentro da sua área, estaremos convidando o senhor novamente, ok? Estamos à disposição, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade e acho que a gente tem que ser assim, dentro daquilo que a gente entende um pouco, a gente tem que ajudar a esclarecer os fatos. Né? Então, agradeço pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, Vitor. A gente fecha por aqui o episódio 67 do podcast Agronegócio, sempre com a força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, do Dr. Leonardo Macchione, da Altec Produtos Agrícolas, da Casa Carlone, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, do Cicobi Cobrem, também da Protec Produtos Agrícolas. Até o nosso próximo encontro na segunda-feira, 19 horas, aqui no CCAJ. Obrigado ao Léo aí na técnica, obrigado ao Guilherme no suporte também. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine a nossa produção agropecuária e a nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, cada vez mais também, né, nos proteja com o seu manto sagrado. Ficamos todos com Deus. Até mais.